Falar sobre prioridades parece algo simples. À primeira vista, a ideia de definir o que é mais importante na própria vida soa quase óbvia, como se bastasse ligar algumas coisas e organizar o tempo em torno delas. No entanto, quando essa questão é levada a sério, ela revela uma complexidade maior. Isso acontece porque prioridades não são aquilo que alguém diz que importa, mas aquilo que de fato recebe energia, atenção e tempo. Existe uma diferença fundamental entre o que se declara como importante e o que se vive como prioridade. Muitas pessoas afirmam valorizar saúde, relações, crescimento pessoal ou equilíbrio, mas ao observar a rotina, percebe-se que essas áreas nem sempre ocupam o espaço que deveriam. O dia é preenchido por tarefas urgentes, distrações constantes, demandas externas e decisões automáticas. E nesse processo, aquilo que deveria ser central acaba sendo deixado para depois. Essa desconexão não surge por acaso, ela é resultado de um conjunto de fatores que influenciam a forma como as decisões são tomadas. Parte disso vem do ambiente, que constantemente impõe urgências e cria sensações de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Outra parte vem de hábitos construídos ao longo do tempo, onde a pessoa se acostuma a reagir em vez de escolher. E existe também um elemento interno, relacionado à dificuldade de estabelecer limites e de lidar com as consequências de priorizar uma coisa em detrimento da outra. Porque no fundo, definir prioridades envolve renúncia. Escolher algo como importante significa inevitavelmente deixar outras coisas em segundo plano. E essa escolha nem sempre é confortável. Existe um custo em dizer não, em abrir mão e não atender a todas as expectativas. Por isso, muitas pessoas evitam esse processo. Em vez de definir prioridades de forma clara, preferem manter tudo em aberto, tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. O resultado é uma sensação constante de sobrecarga e falta de direção. Quando tudo parece importante, nada realmente é. E essa ausência de hierarquia cria um estado de dispersão. A energia é distribuída de forma fragmentada, sem foco suficiente para gerar profundidade em nenhuma área específica. A pessoa se mantém ocupada, muitas vezes produtiva em termos superficiais, mas sem a sensação de estar avançando naquilo que realmente importa. Definir prioridades, portanto, não é apenas uma questão de organização, mas de clareza. É entender o que tem peso suficiente para orientar decisões, mesmo quando isso implica desconforto. E essa clareza não surge de forma automática. Ela exige reflexão, observação e honestidade. Um ponto de partida possível é observar como o tempo tem sido utilizado. O tempo é um dos indicadores mais objetivos de prioridade. Aquilo que ocupa a maior parte do dia, da semana ou do mês tende a refletir o que de fato está sendo priorizado, independentemente do que se afirma. Essa observação pode ser desconfortável, porque revela incoerências, mas é justamente essa revelação que permite ajustes mais conscientes. Outro aspecto importante é distinguir entre o que é urgente e o que é importante. O urgente costuma chamar a atenção de forma imediata, exige respostas rápidas e muitas vezes não pode ser adiado. O importante, por outro lado, nem sempre se impõe com a mesma intensidade. Ele exige consistência, planejamento e visão de longo prazo. O problema é que, quando o urgente domina completamente a rotina, o importante acaba sendo negligenciado. Com o tempo, essa negligência cobra um preço. Cuidar da saúde e desenvolver relações significativas, investir em aprendizado, construir algo com propósito, tudo isso pertence ao campo do importante. No entanto, raramente, aparece como urgente no curto prazo. E é exatamente por isso que existe a intenção. Sem essa intenção, essas áreas vão sendo adiadas indefinidamente, sempre substituídas por demandas mais imediatas. Além disso, existe a influência das expectativas externas. Muitas vezes, as prioridades de uma pessoa não são definidas por ela, mas pelo contexto em que está inserida. Família, trabalho, sociedade, todos esses elementos exercem pressão, explícita ou implícita, sobre o que deve ser considerado importante. E sem um nível suficiente de consciência, é fácil adotar essas prioridades como se fossem próprias. Isso não significa que essas influências devem ser ignoradas, mas que precisam ser reconhecidas. Nem tudo que é esperado pelos outros corresponde ao que faz sentido para a própria vida. E alinhar essas duas dimensões, o que vem de fora e o que faz sentido internamente, é um dos desafios centrais na definição de prioridades. Esse alinhamento exige um tipo de questionamento que nem sempre é confortável. Perguntar-se por que determinadas coisas são importantes, de onde vem essa importância e se ela realmente reflete algo autêntico. Essas perguntas não têm respostas rápidas, mas ajudam a separar o que é essencial do que é apenas circunstancial. À medida que essa clareza começa a surgir, também se torna evidente que prioridades não são fixas. Elas mudam ao longo do tempo, acompanhando as transformações da própria vida. O que era central em um determinado momento pode perder relevância em outros. Novas responsabilidades surgem
surgem, novos interesses se desenvolvem, novas perspectivas são adquiridas. Isso exige revisão periódica. No entanto, essa flexibilidade não deve ser confundida com falta de consistência. Mesmo que as prioridades mudem, a forma de lidar com elas pode se tornar mais estável. A capacidade de refletir, escolher e agir de forma alinhada pode se fortalecer com o tempo. Isso cria um senso de continuidade, mesmo em meio às mudanças. Outro ponto relevante é que as prioridades não se manifestam apenas em grandes decisões. Elas aparecem principalmente nas escolhas pequenas e repetidas do dia a dia. A forma como o tempo livre é utilizado, a maneira como se responde a certas demandas, o que se pode fazer ou adiar. Essas decisões aparentemente simples acumulam impacto ao longo do tempo e moldam a direção da vida. Por isso, definir prioridades não é um evento isolado, mas um processo contínuo de ajuste. Não basta decidir uma vez, é necessário sustentar a decisão das ações cotidianas. E isso exige disciplina, não no sentido rígido, mas com capacidade de manter coerência entre intenção e prática. Existe também um aspecto emocional nesse processo. Priorizar envolve lidar com a possibilidade de desagradar, de não corresponder a todas as expectativas, de enfrentar críticas ou incompreensões. Nem sempre as escolhas mais alinhadas serão as mais aceitas. Isso pode gerar insegurança. No entanto, evitar esse desconforto muitas vezes leva a uma vida guiada pela aprovação externa mais do que uma direção interna. Com o tempo, essa escolha tem consequências. A ausência de prioridades definidas tende a gerar uma sensação de perda de controle, como se a vida estivesse sendo conduzida por fatores externos. Por outro lado, quando exige clareza, mesmo que imperfeita, surge um senso de maior direção. As decisões deixam de ser apenas reativas e passam a ser intencionais. No fim, perguntar quais são suas prioridades não é apenas um exercício de organização, mas sim a responsabilidade. É reconhecer que o tempo é limitado, mas a atenção é finita e que as escolhas, mesmo que simples, constroem caminhos. E essa honestidade não está no discurso, mas na prática. Está naquilo que se faz repetidamente, naquilo que se mantém mesmo quando não é conveniente, naquilo que continua sendo escolhido mesmo diante de alternativas fáceis. Porque no fundo, prioridades não são definidas pelo que se pretende fazer, mas pelo que se faz de forma consciente ao longo do tempo. Talvez não seja possível organizar tudo de maneira perfeita, nem eliminar completamente os conflitos entre diferentes áreas da vida, mas é possível reduzir a confusão, diminuir a dispersão e aumentar a coerência. E nesse processo, a vida deixa de ser apenas uma sequência de respostas a estímulos externos e passa a refletir com mais clareza aquilo que realmente importa.